Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Já preparou aquele cafezinho hoje? Hoje eu fiz diferente do diferente, né? Eu vinha fazendo nos primeiros vídeos aí, moendo o café enquanto a gente já começava a conversar. Depois eu tentei colocar já tipo, um café moído, colocar aqui em ebulição para a gente poder conversar, mas também acabou me atrasando bastante para a gente poder dar sequência aí no vídeo. Então, os vídeos estavam ficando muito compridos e eu não estava conseguindo manter dentro da régua que eu determinei que seria de 10 a 15 minutos de comunicação aqui, tá? Quero apresentar para vocês a minha planta que eu comprei ontem, né? Faz parte do cenário lá do quarto. Trouxe ela para cá porque é pequenininha, mas eu comprei uma outra também que assim que eu conseguir fazer o vídeo lá no quarto, vocês vão ver como é que ficou o cenário, tá? Um estilo mais minimalista e tudo mais, assim, que é o jeito que eu gosto. Galera, hoje vamos falar sobre comunicação e desenvolvimento pessoal, tá? Comunicação e desenvolvimento pessoal. Para quem vê hoje eu me comunicando aqui, falando frente às câmeras, ou quem tem acesso a mim, conversa comigo presencialmente, sabe que eu sou uma pessoa que desenrola bem na parte de comunicação. Mas nem sempre foi assim. E isso é a melhor coisa que você pode ouvir hoje. Por quê? Se você tem essa mesma dificuldade, tipo, estilo de não conseguir se comunicar, tem dificuldade de conversar com as pessoas, se isso para você é um tabu, hoje vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso, sobre como eu fiz para poder ir quebrando algumas barreiras na minha vida, para mim poder ir me desenvolvendo nessa parte de comunicação e conseguir me comunicar melhor com as pessoas, tá? Mas antes, é claro, vou colocar meu cafezinho aqui. E como sempre, derrubei o café, né? Normal. O dia que eu aprender a colocar o café aqui dentro dessa xícara sem derrubar, vai ser um mistério. Ai, ai. Nossa, muito bom. Então vamos lá. Comunicação. Vou contar um pouco da minha história, de como eu recebi, como que veio as travas para mim me comunicar, tá? Onde eu comecei a ter alguns bloqueios de comunicação. Isso veio lá da adolescência, tá? Onde eu provavelmente estava ali na sétima série, eu acredito, oitava série, primeiro ano, por ali, entre uns 12 a 15 anos, eu me lembro, assim, nessa fase. O que acontecia? Eu, meus dentes, eles demoraram para cair. Então eu ainda tinha dente de leite aos 12, 13 anos. E aí começaram a cair, outros nasceram encavalados. E na hora de eu apresentar trabalho, né? Apresentar meus trabalhos na frente lá da sala, os moleques começavam a me zoar. Ô, tá faltando um atacante aí, hein? Tá faltando um goleiro aí, hein? Ou seja, começava a zoar, porque tava faltando dente na minha boca, enquanto toda a sala já tinha seus dentes formados, né? Eu não, eu ainda tinha alguns dentes de leite ou dentes faltando, dentes encavalados, e isso para mim começou a ser um empecilho. Eu comecei a parar de querer sorrir, porque a todo momento que eu sorria, as pessoas davam risada de mim, e não comigo, de mim, né? Por conta da minha boca. Então, eu que sempre fui uma pessoa muito zoeiro, tal, brincalhão, começou a me fazer mal. Eu comecei a me fechar, comecei a querer parar de sorrir. Tanto é que, para quem assistiu meu vídeo anterior, onde eu falei que quando eu comecei a me expressar aqui nas redes sociais, eu queria fazer um vídeo mais sério, porque no começo ainda era tabu para mim sorrir, fazer essas coisas, né? Me expressar genuinamente. Então, Então eu comecei a me fechar, tá? E aí eu comecei a parar de entregar trabalhos na escola. Todo o trabalho que tinha que fazer apresentação frente à sala de aula, eu não queria fazer, né? Simplesmente eu preferia tomar um zero, tanto é que eu reprovei, depois abandonei a escola, né? Fui voltar a estudar e finalizar a escola já depois dos 18 anos, se eu não me engano. E isso talvez você ainda não sabia, né?
Mas sim, eu parei de estudar. Eu nunca gostei, entre aspas, de estudar, porque para mim não estava sendo prazeroso estudar, né? As coisas que eu aprendia para mim não fazia muito sentido, né? E enfim, eu ia mais para a escola mais para fazer bagunça mesmo. Minha mãe, meu pai sofreu muito comigo na minha fase de adolescência, porque eu dei muito trabalho na escola. Mas, enfim, isso não vem ao caso. É, o que importa é como que eu comecei a me desenvolver nessa parte de comunicação. O fato de eu não querer estudar mais fez com que meu pai pegasse e falasse: Você não quer estudar? Não tem problema. Então tá bom, você não quer estudar, tá bom. Mas você vai trabalhar, né? No vídeo anterior eu falei sobre eu catar meu skate, ficava andando, saía cedo, voltava à noite, ou seja, eu tinha abandonado a escola e só queria zoar, só queria ficar brincando, né? A vida era mil maravilhas, sem compromisso nenhum e tudo mais. E na verdade, todo mundo sabe que a vida real, ela é diferente, ela tem os nossos compromissos, tem as coisas para fazer. E meu pai não queria que eu me tornasse um moleque vagabundo aí sem fazer nada da vida, né? Então ele falou assim: então você vai trabalhar. Você não quer estudar, você não precisa estudar, você quer ficar burro o resto da vida, pode ficar burro. Mas você vai trabalhar. Você vai ter que ser alguém pelo menos útil, vai ajudar nas coisas de casa. E aí fui trabalhar numa metalúrgica, né? Nessa metalúrgica eu tive que aprender a conversar com pelo menos o meu colega de trabalho, né? Então foi um desafio ali, aprendendo a conversar e tal. Beleza, esse foi um passo já adiante, né? Então, conversar com meu colega de trabalho. Depois, entrei numa outra empresa, na empresa onde eu fiquei 10 anos lá praticamente da minha vida, que é uma empresa de colchão magnético. Entrei lá varrendo o chão, varrendo a calçada lá da frente, né? Limpando o banheiro. Comecei lá fazendo os serviços gerais, com certeza, com certeza não. Conciliando também a parte de produção, tá? Então a gente tinha, lá não tinha, no começo não tinha zeladoria. É uma pessoa responsável por cozinha, cortar os pão, passar manteiga, essas coisas, é, varrer uma calçada lá fora, essas coisas ainda não tinham, né? A empresa estava começando a crescer. Então eu entrei nessa parte da empresa, nessa fase da empresa, onde eu precisava, né, chegava cedo, varria a calçada, limpava a louça lá se tivesse alguma coisinha, cortava os pão, passava manteiga para os funcionários, né? Isso foi delegado a mim. Eu não lembro se era uma vez por semana, uma semana de cada um, não lembro exatamente, mas eu sei que eu comecei a fazer essas coisas funcionais do dia a dia, né? E isso foi me ajudando. Meu pai sempre falava, nunca faça só o que lhe pedem, faça sempre além, tá? Quem faz só o que pede, só vai ter direito a ganhar aquilo ali. Só que quem sempre faz a mais, uma hora as pessoas vão dar valor, vão falar, ó, essa pessoa sempre faz a mais, ela merece uma contribuição a mais também, ela merece avançar, ela merece um cargo a maior, né? Enfim. E aí eu comecei, né? Então, se eu tinha que fazer, por exemplo, pingar ímã no Rabatã, lá, pingar magnético, o infravermelho, eu fazia isso, e aí terminava ali meu trabalho, ia em outro setor, ô, tá precisando de ajuda e tal, quer que etiqueta aqui os tecidos, ô, como é que funciona aí essa máquina de costura, me ensina a costurar aí e tal, e eu sempre ficava curioso, querendo aprender as coisas. Então eu fui, né, me enfiando em outros setores, mas até então eu nunca tinha lido um livro, tá? Nunca tinha lido um livro. E E eu fui, né, pelo fato de eu ter sido curioso, eu fui subindo de cargo dentro da produção ali. Então, saí de pingador de imã, fui para embalagem, depois aprendi a costurar na máquina de overlock, né, costurar travesseiro, colar travesseiro, essas coisas aradas. Aprendi um pouco de montagem de colchão, né, montava os kits, né, o motorzinho lá, o, o vibromassageador, então eu montava. Aí depois, no final ali, que eu estava na produção, eu estava começando a aprender a costurar o colchão mesmo, né, na máquina de costura de colchão, que é um pouco mais complexa, que você acelera com a perna. Enfim, até que, o que aconteceu? A empresa começou a crescer e é, eu via os moleques em dia de
tipo assim, que não tinha nada para fazer, os moleques, o que que eles faziam? Simplesmente sentavam lá no fundo e começava a conversar, colocava os pés em cima da mesa e ficava só conversando, fazendo nada. E eu lembrava sempre da frase do meu pai: nunca fique parado, sempre procure algo para fazer. Sempre faça. O patrão não gosta de gente parada. E aí era o que eu fazia. Eu pegava e se os moleques estavam parados, eu catava uma vassoura e ia varrer a empresa. Sei lá, ia caçar alguma coisa para fazer. E nisso, eu vi que as mulheres lá a secretária, a patroa, tava mudando umas coisas para um escritório acima que eles tinham criado. Aí tinha que levar computador, mesa, cadeira, essas coisas aradas. Enquanto tinha lá uns 10 machos sentados lá no fundo da produção, conversando, trocando papo, tinha lá duas mulheres se ralando para tentar levar as coisas numa escada caracol, bem complicada. Daí eu peguei e falei assim, hein, vocês precisam de ajuda? Né? Quer que eu ajude aí e tal? E eu era o menor da empresa, ou assim, a produção era o mais novo. Nessa época eu acredito que eu tinha uns 17 anos, por aí, 18 anos. E aí os meninos, a primeira frase que soltaram lá foi: ó o puxa-saco aí, ó o chupetinho aí, né? Ou seja, você não pode fazer nada além, porque se você fazer, se você prestar, se você for proativo, a primeira coisa que vai vir é as críticas, né? Eles não fazem, mas também não quer que você faz. Então, é assim, né? E aí eu ignorei e fui lá ajudar as meninas, a patroa, oh, com certeza, Eri, me ajuda aqui e tal. E levamos cadeira, levamos mesa, computador, instalei lá os computadores para elas e tal. Enfim, isso fez com que ela despertasse um interesse em, ó, ele é diferente, ele é diferente. Mas não foi assim mil maravilhas a ponto de falar, nossa, a oportunidade que veio para o escritório, vamos dar para ele, caiu na mão dele. Não. A princípio, quando liberaram uma vaga para ir para o escritório, isso eu já tinha 5 anos aproximadamente de produção, a primeira oportunidade que ofereceram foi para um menino que tinha 1 ano a mais de empresa do que eu. Mas ele era um dos únicos ali que estava sentado, queria ficar de boa, ele não queria mais compromisso, né? E ofereceu para ele, falou: não, não quero, esse negócio de usar roupa social aí, ficar conversando formal, mandar e-mail, essas coisas aí, eu não gosto. Eu gosto de falar, eu falo em gírias, eu não sei me comunicar bem. Mas isso foi o que ele falou para mim depois, né? Mas aí, meu patrão veio e ofereceu para mim. O Edson, abriu uma vaga aqui e tal, oferecer para ir pro menino aqui, mas ele falou que não quer, você quer? E eu convivia com esse rapaz o dia inteiro. Ele que me treinou em quase tudo ali que tinha na empresa, na produção. Então eu tinha o mesmo vocabulário que ele de gírias. Mas a primeira oportunidade que foi me gerada, que foi me aberta, e eu falei, quero, porque é aí que está a oportunidade que eu preciso para aprender coisas novas, né? Ou seja, virou uma chavinha aqui. E aí comecei a trabalhar ali nos pedidos e tudo mais, enfim, fui subindo de cargo dentro do escritório até que entrou uma mulher do RH e ela falou: agora a gente vai fazer treinamentos e tudo mais, não sei o quê. E minha patroa me pagou um curso do Enneagrama também, na época, muito caro, que fez muita diferença na minha vida, me entender como pessoa, me desenvolver como pessoa. É, dentro desse treinamento me ajudou a me comunicar, porque lá dentro tem alguns desafios que você tem que fazer, você tem que gerar times, né, e você se comunicar com aquelas pessoas que você não conhece e tal, enfim, tem várias dinâmicas ali em grupo que te forçam a perder a vergonha, né? Então, isso trabalha o autodesenvolvimento da pessoa e a comunicação. Enfim, do grupo lá também, eu sempre era o mais novo, né? Sempre tinha empresários lá nesse time, só tinha empresários, pessoas que ganhavam muito dinheiro, e eu era um funcionário ali, mas eu tava já no, eu falava assim, nossa, olha que oportunidade que eu tô tendo. Eu sempre via dessa forma, né? Olha que oportunidade que eu tô tendo. Só tem empresário aqui, né? E eu tô aprendendo a me comunicar num negócio que as pessoas pagam também, que empresários pagam para, enfim, aquilo ali foi nossa, um choque de realidade para mim. É uma excelente oportunidade. E aí, com isso, foi avançando, aí começou essa menina que entrou do RH,
ela começou a, não, vamos fazer no final de ano evento para os vendedores, né? No, aluga um espaço, sorteios e tudo mais, não sei o quê. E aí ela veio em mim e falou assim, eu acho que nessa época eu já estava no financeiro, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente se eu estava na parte fiscal, logística, ou se eu estava no financeiro. Eu sei que ela falou assim, Erison, você vai ser um dos palestrantes da noite. Eu falei, você tá doida? Porque a hora que ela falou isso, já me veio na minha mente a época que eu tinha que apresentar trabalho na escola. Eu falava, não, você tá louca, eu não vou falar não, tá doida, né? Então, assim, eu já tinha arrumado meus dentes, né? Já tinha, quantos anos já se faziam, né? Eu já tinha arrumado todos os meus dentes, usado aparelho e tal. Mas aquele bloqueio foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei assim, Alisson, mas falar de colchão é só você que sabe falar aqui, né? Dentre os funcionários aqui do escritório, os únicos que sabem falar sobre a produção, sobre todo o processo de produção é você. Então você tem que ser a pessoa que vai ter que falar. Outra coisa, a pessoa que tem mais contato com os vendedores é você. Porque você, eu não lembro se eu era do financeiro, igual eu falei. Então, se eu era do financeiro, a pessoa tinha que passar por mim, né, para fazer os pagamentos. Ou se eu era da logística, para despachar os colchões, tinha que passar por mim também. Ou seja, eu tinha contato a todo momento com todos os vendedores. Então, ela falou assim: você é a pessoa ideal e a certa para pra ter uma fala no palco lá da noite. E aquilo ali começou a me dar um calafrio, um medo, não sei o quê. E, e aí eu peguei, cheguei em casa e fiquei matutando. Falei, quer saber? Aí naquele dia eu tinha visto a capa do livro é, do, do Caio Carneiro lá. Não lembro exatamente como que é o nome. Enfim. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar o foda-se. Vou ligar o foda-se. Por quê? Os caras que vão estar lá na palestra é os mesmos que estão comigo todos os dias. Né? É os mesmos que se comunicam todos os dias comigo, é os mesmos que riem comigo ali na mesa, é os mesmos que me dão bom dia, é os mesmos que tomam café comigo ali todos os dias na mesa. Qual que é o problema? Qual que é o problema de eu falar coisas que eles já conversam comigo no dia a dia, né? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Tô colocando café de novo aqui, mas porque talvez a comunicação se estenda aqui de novo nesse vídeo. Uma dica que eu quero dar para vocês, a minha amiga Daniele, ela falou assim que ela vê meus vídeos em forma de podcast. Então ela coloca o fone, coloca da play no YouTube e bloqueia a tela e consegue ficar só ouvindo. Então, isso fica uma dica para você, que às vezes meus vídeos estão ficando muito compridos, né? Enfim, aí falei, quer saber? Não tô nem aí. Vou subir lá na frente, porque se eles riem, eles já riem comigo todos os dias mesmo. E se eles ficam sério, tudo bem, né? Então, acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma coisa da minha cabeça. E de fato foi isso. A hora que eu subi lá no palco no dia, antes de subir, né, até o momento que eu tava lá em cima, eu não sabia praticamente, eu não sabia o que eu tava falando. Na minha cabeça eu falava assim, meu Deus, tô falando coisas aleatórias. Enfim, mas fui falando, fui falando, fui falando, fui falando. No final todo mundo aplaudiu. A hora que eu desci a menina da RH, nossa, Erison, foi muito bom, não sei o que, não sei o que. Tinha sido a primeira palestra, sabe? E depois daquele dia, nossa, aí tudo ficou mais leve, né? Já tinha quebrado aquele gelo, eu já tinha percebido que eu tinha melhorado a minha comunicação, as pessoas tinham gostado e que eu não estava mais preso à fase do passado, né? Então, eu já tinha me transformado, tinha me tornado uma nova pessoa. E isso fez com que as pessoas me aplaudissem lá, né, no dia do evento. E a partir de então, né, foi só progresso. Aí eu falei, agora eu peguei gosto, vou estudar agora, vou aperfeiçoar. E aí eu comecei a ler livros. O meu primeiro livro foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se eu tenho ele aqui, mas foi esse, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque ali sim você aprende comunicar, tipo, no sentido de a coisa mais importante para a pessoa é o nome dela, então você vai cumprimentar a pessoa, boa tarde, Erison, tudo bem? Não sei o que, olha no olho, expressão, né? Tudo isso, nosso corpo comunica a todo momento, a nossa voz, nosso tom de voz comunica a todo momento, e aí eu fui estudando sobre isso para meu próprio desenvolvimento pessoal. Então, se você tem vontade de começar a criar conteúdo para a rede social,
saiba que ninguém tá ligando pro seu cabelo, né. "Ai, cortou o cabelo". Meu Deus do céu, e daí? Vai falar ali no começo, um dia fala ou naquele momento fala, mas já esqueceu, depois esqueceu. O cabelo cresce também. Ai meu Deus, eles vão rir porque meu dente é torto. E daí? Ai, vai rir porque meu cenário não sei o que lá. Ai, vai rir, não sei, sabe? A gente vai criando empecilhos e vai se preocupando tanto com o que as pessoas vão falar, e a nossa felicidade, ela fica sempre atrelada ou dependente da opinião alheia. E olha que coisa louca, né? Não é necessário isso. A gente tem que ser feliz e fazer o que gosta por conta própria, né? A opinião das outras pessoas pouco importa, pouco importa. Se você acha e sente que deve começar algo na sua vida, se vai te fazer bem, é o que importa, tá? A opinião das outras pessoas não importa, porque no final, assim, depois da hora que você começar a ter resultados, as pessoas vão começar a vir te perguntar como é que você fez, não sei o quê. Você já deve ter visto muitas pessoas falando sobre isso, né? Ah, no começo me achava que era louco, mas depois do resultado me achava que era gênio e queria aprender comigo. De fato, é isso que acontece. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, só que você precisa dar esse primeiro passo, tá? E parte de comunicação, você não consegue se desenvolver se você não aplicar. Você precisa forçar as coisas. Você precisa, na hora que você está no elevador, junto com uma pessoa, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Agora, você ficar quieto lá, baixar a cabeça, e a outra pessoa também vai se sentir, né, nisso, né? Então, Ellison, mas eu não tenho assunto. Você não tem assunto? Você quer aprender uma coisa que em qualquer lugar do mundo, que você fizer isso, vai ser assunto e todo mundo domina esse assunto? É só você chegar, tá no elevador, não conhece a pessoa, fala assim: "Nossa, você viu o calor hoje, né? Nossa, você acha que vai chover? Não sei o quê". Você fala sobre tempo. Isso é uma abertura, uma porta que você abre de comunicação, tá? "Ah, mas isso aí é muito besta, não sei o quê". E daí é uma forma de você quebrar um gelo, entrar numa conversa e a pessoa se sente à vontade de se comunicar com você também. E aí vai, né, uma coisa amarrando na outra. Isso não é para você ficar falando só sobre tempo, não. E se acaso acontecer, enfim, você acabou conversando com uma pessoa. Mas isso é simplesmente uma forma de você abrir a porta ali. Muitas pessoas já fazem isso inconscientemente, nem sabe, né? Ah, chega lá e fala assim, oh, calor hoje, né? Não sei o quê, mas nem sabe dessa estratégia. Mas isso é uma estratégia de comunicação. A qualquer lugar que você for do mundo, se você falar sobre o tempo, sobre o clima, as pessoas vão saber se comunicar com você, tá? Então, é, se esforce mais para se comunicar, tá? Enquanto você não se colocar em desafios de comunicação, que te obriga a se comunicar, as coisas também não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Então você precisa se forçar. No meu caso, eu fui forçado, né? A menina falou que eu ia ter que palestrar, eu tive que palestrar, enfim, fui forçado. Mas se não fosse essa questão aí também, eu não sei, né, até que quando que eu iria me colocar em desafio, em me colocar de pronto assim para falar, meu Deus, eu preciso me forçar a me comunicar. Mas, enfim, eu tô te falando aqui, se você não tem ninguém que vai te forçar, se esforce, comece dessa forma que eu tô falando. Encontre com uma pessoa, tá no ponto de ônibus, sei lá, tá na padaria, ou a pessoa tá do seu lado ali, oi, boa tarde, tudo bem? E pronto, é isso, é uma comunicação simples, né? Mas é intencional para você. Para outra pessoa vai falar assim, ah, é normal, a pessoa tá me dando bom dia, tá me dando boa tarde, mas para você é uma quebra de paradigma, tá? É uma coisa que você não tem costume de fazer e que para você vai ser novidade e, tipo, dentro do seu coração vai estar palpitando, meu Deus, será que ele vai me responder? Será que não vai? Lógico que ele vai, lógico que a pessoa vai te responder, e se não responder, tá tudo bem também, tá? Vai pro próximo e vai pro próximo. Isso vai te forçando a cada vez mais aprender a se comunicar. É só dessa forma que você vai conseguir, né? E eu acredito, pelo menos foi comigo assim, né? Quanto mais eu me colocava à prova de me estar precisando me comunicar com as pessoas, mais eu me comunicava, né? Então, igual esse dia eu fui com o meu amigo no McDonald's, ele também é muito comunicativo e sentou um doutor do nosso lado, né? E não conhecíamos. Ele foi, puxou assunto com o cara e tal, e aí começou os dois, e aí eu também entrei no meio, enfim, ficou uma troca ali. O cara depois veio me pedir ajuda para pegar um lanche,
Enfim, o cara já meio que se sentiu íntimo nosso ali. Ah, o cara, ô, me ajuda aqui a pedir um lanche, cara. Era um senhorzão, né? Então, já pediu ajuda ali para ver se conseguia pedir um lanche. Enfim, pegou o contato do meu amigo para prestar serviço depois, futuros serviços, né? Enfim, gerando oportunidades através da comunicação. Ou seja, se você se comunicar mal, você perde oportunidades. Se você se comunicar bem, você gera oportunidades, tá? Você gera. E quando as oportunidades aparecem, você sabe identificá-las e abraçá-las. Então é isso. Até a última gota de café. Tamo junto. Falou, valeu.